Demorou, mas alguém conseguiu finalmente tirar do STF um posicionamento sobre a visita, entre muitas aspas, do Bolsonaro à Embaixada da Hungria, quando ele ficou ali 2 dias dormindo na cama do quarto de hóspedes do embaixador da Hungria ali. Foi quem conseguiu essa informação aí do STF foi a Dani Lima na Globo News. O entendimento, por incrível que pareça, é de que se trata de uma clara provocação, porém não de um crime. Será? Meu sangue já tá assim borbulhando só de pensar nisso. Vamos ver o vídeo aí da Dani Lima, Teobaldo, antes que eu comece a ficar brava. O que acontece, né? Bolsonaro chega, bate palminha, espera lá 5 minutos até alguém abrir a porta, Adoro. até o embaixador húngaro chegar e fica lá 2 noites. Eu fui falar com o Supremo Tribunal Federal, integrantes do STF, ministros. Isso aqui é uma violação dos termos colocados como condição para Bolsonaro permanecer livre durante as investigações? A ala do Supremo Tribunal Federal que eu consultei diz que, olha, claramente foi uma provocação, inclusive a divulgação dessas imagens, né? Por meio do The New York Times, um furo que repercutiu lá fora, dada a gravidade, né? Porque insinua a ideia de estar buscando asilo político, né? Insinua a ideia de estar buscando proteção, ficar fora do alcance da jurisdição nacional, se asilando em uma embaixada. Mini autoexílio imposto a si mesmo por Bolsonaro. Bom, então eles veem nisso uma provocação, muito recibo de medo do que pode acontecer com ele, do futuro político, do futuro deste homem que já está inelegível por 8 anos, tá? Mas não vem crime. Isso nos indica o quê? Que apesar do pedido de explicações, uma medida que já havia sido adotada por Alexandre de Moraes, quando provocação semelhante foi feita por um outro personagem, esse de extrema-direita e já preso, Daniel Silveira, né? Alexandre de Moraes também deu 48 horas para explicar. Naquele caso, apontou que isso poderia ser motivo para a decretação de preventiva, mas ainda assim segurou. O que indica que vai ser o mesmo expediente adotado pelo ministro agora. Provocação não é crime, pernoitar em embaixada não viola estritamente os termos estabelecidos nas decisões do ministro, então a provocação está aí, o recibo de medo está aí, toda sorte de eventos estudados pelo bolsonarismo para que ele possa escapar das mãos do Supremo ficou exposta, mas crime o Supremo Tribunal Federal não vê. Tá, vamos começar do começo aí com essas informações. Tá, tem um item básico aí. Primeiro eu entender assim, tinha uma questão técnica que estava na cabeça de todo mundo ontem. É crime ou não é? É crime. Não, se é violação dos termos, né, que permitem que ele fique em liberdade. Isso é uma questão técnica. É violação, não é violação? Não é violação? Tá, beleza. A partir daí, aí a gente tem uma série de asteriscos para botar aí nessa informação super importante que a Dani trouxe, né? Uma ala do STF entende que é provocação, mas não é crime. Tá. Uma ala do STF é uma expressão um pouco larga demais, né? Porque uma ala do STF Nossa, pode... achei perfeita. Não, claro, Perfeita. é perfeita, mas assim, ela... Sabe por quê? É ambígua, né? Ela, naquela função ali, ela Sim. está espremida entre a necessidade sim. de preservar a fonte Aham. e de informar o público com a máxima precisão possível. Uma coisa, às vezes, combate a outra, né? Aham, Informar claro. o público com a maior precisão possível seria dar o nome Sim. do ministro, Sim, né? sim. E isso ela não pode fazer, porque é uma conversa em off. Aliás, a gente não sabe se ela falou com o ministro ou se ela falou mais de um. com assessores de ministros, Tá. né? Aham. Que dão justamente sim. o acesso dela aos ministros quando ela precisa e tal, né? Sim. Só que é a Daniela Lima, né? Ela tem anos de experiência que evocam na gente toda a confiança possível. Sim, mas a E aí- crítica aqui não é a Dani Não, Lima, sem dúvida. de forma nenhuma. É que é uma expressão que, em termos políticos, pode significar duas coisas completamente diferentes, né? Tá, mas veja, quando ela fala ala do STF, Aham. eu
percebo que um grupo de ministros, se tivesse que decidir essa questão, se fosse convidado a decidir essa questão, iria se posicionar tal qual ela nos relata. Sim. Né? E eu acho que isso é o melhor que dá para fazer com uma declaração dessas em off, que veja, é apurada de maneira coletiva. Né? Então, um ministro me disse, dane-se, opa, tem um grupo. Então tem uma tendência, tem uma leitura. Quer dizer, no mínimo, vai existir a tal para usar a palavra da moda e desgastada, uma polarização, no mínimo. Então, a gente sabe que existe um grupo lá que diz que, tá tudo bem, foi só uma provocaçãozinha. Né? E essa informação, ela é importantíssima porque ela sinaliza o que a instituição vai fazer no futuro próximo, né? Ou ela pode sinalizar o que a instituição vai fazer no futuro próximo. Então, eu gosto da expressão sendo colocada dessa maneira, Ana, e, de novo, assim, né? Eu torço para ter outras informações dessas em off, assim, porque elas ajudam a gente a nos preparar, a saber o que esperar, né? É isso. Vamos ouvir aí o que pensa a nossa maravilhosa Sofia Labanca. Você acha que essa informação para início de conversa te deixa mais tranquila ou já te deixa um sangue nos olhos, hein? É aquela coisa, né? A gente gostaria que as coisas acontecessem de uma maneira que nos dessem a segurança de que nada como o que aconteceu no 8 de janeiro viesse a acontecer de volta num futuro próximo. E, na minha opinião, isso passa por tirar o Bolsonaro, não apenas o Bolsonaro, mas também toda a sua cúpula de circulação. Então, isso não me deixa tranquila, não. Mas eu diria que é esperado, né? Porque, como vocês estavam discutindo aí muito bem, a gente não sabe quem ou quem, né, são as pessoas os ministros que têm esse posicionamento. Pode ser, sei lá, Nunes Marques, André Mendonça, que a gente esperaria que tivesse uma visão dessas. Como pode ser, talvez, uma ala aí tá falando da maioria dos ministros e daí já é outra leitura. E eu acho que, de qualquer forma, isso aí pode parecer uma questão técnica, mas eu não acho que seja uma questão técnica, eu acho que é uma questão política. A gente tem que pensar que, no final das contas, o que vai definir tudo isso aí é a questão de correlação de forças. A gente se apega, às vezes, muito à letra fria da lei, às instituições, mas, no final das contas, dependendo da correlação de força, passa com rolo compressor em cima da Constituição, passa com rolo compressor em cima das instituições, e o que vale é isso. A gente pode... Pega a volta para 2018, a questão da prisão em segunda instância, que é algo que está explícito, não tem como não ficar mais claro na Constituição que não, a prisão, a pena se dá a partir de trânsito e julgado e não é na segunda instância. Mas dane-se, bastou um tweet lá do Vilas Boas e sua equipe para dobrar o STF inteiro e fazer a prisão em segunda instância valer e tirar o Lula da eleição e abrir espaço aí para a eleição do Bolsonaro. Então, dane-se a Constituição. A correlação de forças naquele momento era essa, é isso que valeu. Então, para mim, muito mais do que diz a Constituição, muito mais do que diz o STF, a gente tem que ver. A correlação de forças nesse momento diz que dá para prender Bolsonaro ou que não dá. É isso que vai definir. E o STF vai agir de acordo com isso. Se o pessoal lá no STF julgar que, olha, não dá para prender ainda, não vão prender. E, sinceramente, pelas informações que estão chegando à imprensa, parece que o STF julga que não dá para prender ainda. Exatamente, esse é o ponto, né? Essa é a informação, esse é o suco da informação que a gente tira dessa declaração aí. No momento, não há clima para prender Bolsonaro, mas há clima para deixar claro que, não foi legal isso aí. Provocação recebida com sisudez, né? Tô vendo sua provocação, é isso? Eu acho que tá faltando uma nota de repúdio nessa história, né? Muito bom, Teomado. Faltou uma nota de repúdio. Muito bom, faltou aí uma nota de repúdio. Ana, sabe que sobre essa disputa entre o que é o território do direito e o que é o território da política, eu me lembro de um deputado, já não é mais deputado aqui do Paraná, já passou pelo Tribunal de Contas, já foi.
Mas está por aí ainda, sabe? E eu entrei numa discussão dessas com ele, estava todo enrolado com a lei, né? E foi esse homem, todo enrolado com a lei, que me disse assim: mas Álvaro, o terreno da política é um labirinto. E o direito é só uma bússola. Se você seguir, você bate na parede. Veja a imagem que o cara cria para justificar o que ele faz. O terreno da política é um labirinto, o direito é uma bússola. Se você seguir a lei, você bate na parede. Então, às vezes, tem que dar um jeitinho, tem que dar uma contornada. Né? O problema Veja é que isso dentro da imagem dele, dentro da imaginação, dentro da metáfora, faz sentido. Mas aqui no mundo real é uma coisa super perniciosa, né? Não, aqui no mundo real, para o resto de nós, se a gente não segue a lei, aí que a gente bate na parede, né? Já que eu tô falando em off mesmo, como fez Dani Lima, me permita dizer que esse cara é um bandido, né? Um bandido com quem conversei muito e tudo, né? Não, eu posso falar isso aqui. Eu posso porque ele sabe que eu penso assim. Tá bom. Se ele assistir aqui, ele vai se reconhecer, inclusive. Antes que a gente se complique ainda mais, eu acho que ficamos por aqui com esse assunto. Falou, valeu, né? Tchau, tchau.